O capítulo 264 de Jujutsu Kaisen terminou com Itadori finalmente revelando a sua expansão de domínio, e logo em seguida vemos ambos Itadori e Sukuna numa estação de trem indo para algum lugar. Essa cena deixou muita gente confusa sobre o real significado de tudo isso, e por mais que isso possa parecer contra-intuitivo à primeira vista, mas essa última cena na estação de trem não é a expansão de domínio do Itadori. E por mais que eu mesmo não quisesse acreditar nisso, essa última página pode ter revelado um spoiler absurdo do final de Jujutsu Kaisen, com Itadori e Sukuna sendo mortos e partindo juntos para o além. Vamos entender tudo isso agora, não antes de você chegar macetando Sukuna no botão do like, se inscrevendo aí embaixo pra gente continuar expandindo ainda mais o domínio desse canal e você ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen. E lembrando que para você que quer expandir o seu conhecimento na área de tecnologia, você tem a chance de se matricular hoje na Alura, a maior escola online de tecnologia do país. Com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos da Alura, seja na área de programação, inteligência artificial, edição de vídeo e várias outras que vão te levar do básico até o avançado. E o melhor de tudo é que você pode aprender tudo aí da sua casa. Então não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado, ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? O melhor investimento que você pode fazer é no seu conhecimento e na sua carreira. Então por que não fazer isso na maior escola de tecnologia do país? Primeiro de tudo, galera, muita gente reparou no paralelo que a última página do capítulo 264 do mangá fez com a primeira abertura do anime, onde vemos o Itadori viajando dentro de um trem e podemos ver o reflexo do Sukuna na janela desse mesmo trem como sendo um espelho do próprio Itadori. E isso pode muito bem ter sido um spoiler do final da história, com o Sukuna estando de volta no corpo do Itadori e com ambos partindo em direção ao além. Não é de hoje que estações de trem ou aeroportos são usados para simbolizar essa passagem para o pós-vida, e isso aconteceu muito recentemente com a morte do próprio Satoru Gojo, que também utiliza desse mesmo recurso de roteiro. Quando voltamos para o final da Batalha dos Mais Fortes, vemos o Gojo sendo declarado o vencedor da batalha, porém o capítulo seguinte começando com ele no aeroporto conversando com as pessoas queridas a ele que se foram premeditando a morte do próprio Gojo, e depois a fatídica revelação de que ele realmente havia morrido pelas mãos do Sukuna. Isso também aconteceu durante o arco de Shibuya, quando Sukuna enfrenta o Jogo, e logo no instante após o clash dos poderes de fogo daqueles dois, cortamos para uma espécie de plano metafísico que simboliza o pós-vida, com o Sukuna reconhecendo o Jogo como alguém muito poderoso e logo depois com a confirmação da sua morte. E agora temos esse mesmo cenário onde o Itadori expande o seu domínio, a cena corta para um plano metafísico onde Itadori e Sukuna aparecem numa estação de trem indo em direção ao além. Detalhe que nesse contexto vemos o Itadori sem os seus braços modificados, sem qualquer tipo de ferimento, e o próprio Sukuna assumindo a mesma aparência de quando ele possuiu o corpo do Itadori, estando inclusive com o uniforme da escola técnica de Jujutsu, ou seja, aquele não parece ser de fato um plano físico, mas sim um plano imaterial. E considerando que o Itadori está chamando o Sukuna para eles irem juntos para o além, isso pode significar não só a morte do Sukuna, mas sim a morte de ambos os personagens. Então galera, o que essa cena na estação de trem representa seria na verdade a resolução e o fim de algo que a gente não viu ainda, e pode ser que já nos próximos capítulos o autor decida voltar um pouco no tempo para mostrar tudo o que levou até esse acontecimento, e isso inclui a expansão de domínio do Itadori, inclusive se o Megumi pôde ser salvo ou não, como o Itadori também teria sido morto, e se o Sukuna teria sido morto imediatamente após a expansão de domínio do Itadori, ou se ainda tivemos mais alguma coisa ou mais algumas coisas depois do Itadori ter usado a sua expansão de domínio. Mas o fato é que é muito provável que o autor volte um pouco no tempo para mostrar tudo o que aconteceu e a gente ainda não viu. Agora, quando se trata do que seja exatamente a expansão de domínio do Itadori, pode ser que ela seja algo parecido com a expansão do Sukuna, sendo algo relacionado a cortes, considerando que o Itadori já mostrou possuir a mesma técnica amaldiçoada de cortes do Sukuna. Então o passo mais óbvio a seguir seria o Itadori possuir uma expansão de domínio parecida com a do Sukuna.
mas também pode ser que a expansão do Itadori não seja literalmente idêntica à do Sukuna, já que sabemos que, mesmo quando dois feiticeiros possuem a exata mesma técnica amaldiçoada, elas ainda assim podem ter algumas diferenças ou pequenas diferenças entre si. Então eu imagino muito a expansão de domínio do Itadori ainda sendo uma expansão que trabalhe com cortes da mesma forma ou de forma parecida com que a expansão do Sukuna trabalha, mas que talvez trabalhe também com o conceito de almas, que explore um pouco mais esse conceito. Ou seja, com o Itadori sendo capaz, quem sabe, de cortar ou até dividir a alma do seu oponente com uma maior facilidade através da sua expansão de domínio. O que é algo parecido, inclusive, com o que ele já vem fazendo, que é porretar o Sukuna na base do soco, a fim de separar a alma do Sukuna da alma do Megumi, e ainda seria interessante porque isso faria um link com o livro da Yuki Tsukumo, que foi dado e deixado para o Itadori, que continha os estudos que ela tinha feito sobre a natureza das almas em Jujutsu Kaisen. Então, nesse caso, esse livro talvez pudesse ganhar uma importância ainda maior para a história nas mãos do Itadori. E quem sabe, indo ainda mais além, a expansão do Itadori não só permita com que ele consiga dividir a alma do seu oponente, mas talvez possa fazer com que o próprio Itadori também venha a se fundir novamente ao Sukuna a fim de se sacrificar para eliminar de vez o seu inimigo. Essa é uma ideia que eu já venho martelando aqui no canal há algum tempo, né? E talvez isso possa realmente vir a acontecer sendo encaixado dessa forma aqui nesse contexto. No caso, vocês lembram, né, que o Itadori no começo da história foi condenado a consumir todos os 20 dedos do Sukuna para depois ele ser executado para que o Sukuna pudesse ser eliminado de uma vez por todas. E a partir disso, o Itadori perdeu completamente o seu senso como indivíduo e passou a se ver apenas como uma engrenagem do sistema destinado a ser morto no fim. Só que agora, com o alto escalão de Jujutsu tendo sido morto inclusive pelo próprio Satoru Gojo, não haveria mais ninguém para forçar ele a fazer um sacrifício como esse. Só que diferente do começo da história, onde ele foi ordenado a cumprir essa missão, agora o Itadori escolheria se sacrificar a partir da sua própria vontade, sem ninguém impondo essa ordem a ele, finalmente agindo como um indivíduo livre e capaz de realizar as suas próprias escolhas. E claro, isso ainda faria com que o sonho do avô do Itadori se tornasse realidade quando ele desejou que o Itadori morresse rodeado de amigos, ou pelo menos, né, os amigos que ainda sobraram vivos, mas ainda assim amigos. Yuji, você é forte, ajude os outros. Nem que seja uma pessoa só. Quando você for morrer, esteja rodeado de pessoas, não acabe como eu. Ou seja, galera, a conclusão é que essa cena do Sukuna e do Itadori na estação de trem nunca foi exatamente a expansão de domínio do Itadori, mas sim algo que só vai acontecer depois do Itadori usar a sua expansão de domínio, e sabe-se lá mais o que pode vir a acontecer depois até que essa cena venha a acontecer. E aqui algumas pessoas podem argumentar mencionando a nota do editor dizendo sobre aquele ser um domínio estranho. Vocês lembram disso? Evidenciando que aquela realmente fosse a expansão de domínio do Itadori. Mas vale observar aqui que o termo usado nesse caso também pode estar se referindo ao plano em que eles estão. Isso, inclusive, foi uma observação feita até pela Kaisen Backup, né, que é a scan que traduz os capítulos de Jujutsu nas madrugadas de quinta-feira e que eu uso para trazer os vídeos aqui para vocês. Agora, por que eu disse no começo do vídeo que eu não queria acreditar que esse fosse o fim? Porque eu ainda vejo um potencial muito grande na volta do Megumi se juntando ao Itadori para enfrentar o Sukuna. No momento em que o Itadori conseguir estender a mão para o Megumi e trazer ele de volta à luz, e fazendo o Megumi recuperar a força para continuar vivendo e lutando, assim como inclusive o Todo já fez quando o Itadori estava na merda, a gente finalmente poderia ver o Megumi lutando com seu potencial máximo contra o Sukuna. E por que eu digo isso? Porque assim como o Sukuna buffou o corpo e as técnicas do Itadori por ter possuído o seu corpo, o mesmo também se aplica para o Megumi. O fato do Sukuna ter possuído o corpo do Megumi e usado seu corpo para enfrentar diversos feiticeiros já é motivo suficiente para o Megumi voltar ainda mais poderoso do que antes. E isso não só faria com que o Megumi voltasse com atributos gerais mais poderosos, mas também seria uma oportunidade da gente ver o Megumi invocando a fusão
de todos os seus Shikigamis, que inclusive herdaria a essência do Mahoraga depois dele ter sido destruído, e foi algo que o Sukuna não chegou a fazer. Então talvez o autor tenha guardado isso para quando o Megumi voltasse e ele próprio invocasse esse Shikigami. E ainda teríamos a oportunidade, quem sabe, de ver também o Megumi usando a sua própria expansão de domínio, dessa vez de forma completa, já que ele sempre teve dificuldade com essa técnica e só conseguia ativar a sua expansão de maneira incompleta. Então, galera, esses são os dois principais motivos que eu vejo para o Megumi ainda ter algum papel na derrota do Sukuna nessa reta final da história. Pode ser que não aconteça e que a derrota do Sukuna venha logo após o Itadori terminar de usar a sua expansão de domínio, como pode ser também que ainda exista espaço para algo mais após o Itadori usar a sua expansão de domínio e aquela cena do Itadori e do Sukuna na estação de trem seja um spoiler de um futuro um pouco mais distante do que a gente pensa. Até porque, se a gente parar para lembrar, né, o 20º dedo do Sukuna ainda se encontra em posse dos feiticeiros e não foi consumido pelo Sukuna e nem pelo Itadori. Então, caso a expansão do Itadori não tenha, sei lá, um voto que elimine automaticamente tanto ele quanto o Sukuna de uma vez, o Itadori ainda precisaria consumir esse 20º dedo antes de levar o Sukuna com ele. Como sempre, eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso aí nos comentários, lembrando que o link da Alura vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado, e caso você queira entender melhor tudo o que está acontecendo, eu recomendo você assistir o review do último capítulo do mangá. Esse vídeo vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, para ficar um pouco mais inteirado de tudo que está acontecendo, beleza? Até a próxima, tchau!